Bem-vindo, amigos da RC Fidelis. Aqui nós tratamos pequenas soluções do dia a dia, dos aplicativos mais comuns que podem te ajudar a desenrolar o seu trabalho ou a sua diversão. O aplicativo que nós vamos trabalhar hoje é um aplicativo chamado DOSBox. Ele é muito utilizado para a área de jogos, para rodar jogos antigos no Linux, no Mac ou no Windows. Então, para executá-lo, no caso que eu estou no Linux, eu vou dar aqui DOSBox. Quando você executa o DOSBox, ele roda essa janela pequena. Geralmente ele já configura o som, porém ele vem num diretório padrão dele, como o nome diz, uma caixa, né? Então, se você der aqui dir, ele lista só os arquivos padrão do DOS. Então, vamos fazer uma pequena configuração. Muitas pessoas têm dificuldade porque o DOSBox ele não permite redimensionar a janela. Então, aqui nós vamos trabalhar a solução para esse problema. Exit. No caso do Windows, quando você instala o DOSBox, ele já coloca um ícone de DOSBox configuração. Estarei mostrando em breve. Mas no caso do Linux, você tem que editar o arquivo de configuração. Então, para tal, vamos lá. Para achar esse arquivo, você faz o seguinte: você entra aqui no terminal do Linux, você vai dar ls numa pasta oculta chamada DOSBox. Então, esse aqui é o arquivo de configuração que nós vamos editar. Aí você pode usar o seu editor preferido, Vim ou Nano, por exemplo. Vamos lá, Nano DOSBox. Então você põe aqui a versão do aplicativo e já está editando. Para editar o tipo da janela, nós vamos alterar duas linhas aqui. Então aqui, ó, são essas duas linhas. Eu vou comentar para deixar a linha original aqui no arquivo de configuração. Então, ó, Window Resolution. Então aqui eu vou pôr a resolução que eu quero, 1280, espaço 720. E o tipo da janela, output, eu vou pôr overlay em vez de surface. Tá? Agora eu saio do meu arquivo, salvo e já posso executar o DOSBox. Pronto, agora ele já está abrindo uma janela bem maior. Porém, aqui ele está abrindo num diretório que não tem nada. Vamos dizer que eu queira abrir a pasta de downloads, já para facilitar o meu trabalho. Então eu volto a editar esse arquivo aqui, né? Aqui no final do arquivo eu coloco na parte AutoExec, eu coloco os comandos que eu quero executar diariamente. Então, por exemplo, mount, ele vai montar no DOSBox arquivos do meu HD. Então eu quero que ele pegue da minha pasta pessoal, pasta downloads. Tá? E a partir dessa pasta, eu quero que ele monte na letra C. Então, ó, Mount C Downloads. Então vai ter uma unidade C no meu DOS. E eu já mando entrar nessa unidade C. Salvo o arquivo de configuração e vamos lá novamente. DOSBox. Pronto. Agora ele já está na minha pasta C. Vamos dizer que eu queira jogar um jogo antigo, como SimFarm, por exemplo. Eu dou cd SimFarm e executo o aplicativo. Aí ele já vai rodar dentro do DOSBox aquele programinha. Bom, como eu havia comentado, aqui está a tela do Windows. Então no Windows, para editar as configurações do DOSBox, a gente vem aqui, todos os aplicativos. Ele colocou uma pastinha aqui, ó, DOSBox.
Nós vamos editar esse arquivo aqui, ó, o Options. Então aqui nós temos as mesmas coisas que nós vimos no Linux, né? Então aqui eu vou colocar o Window Resolution, tamanho da tela, né? Aqui o tamanho que eu quero. E a configuração. Então só para vocês verem, ó, antes de eu salvar, vou abrir o DOSBox. Então a tela dele está pequenininho, letra Z, né? Então vou editar aqui o arquivo 1024.768, aqui overlay. Se você não souber como escreve, você pode olhar aqui em cima, né? Overlay. E lá embaixo eu vou colocar o caminho dentro do HD do computador. Se você não souber o caminho, vem aqui, ó. Vem aqui no início, que aqui você vai ter o caminho, né? Ó, meu computador, C, usuários, o nome do meu usuário, downloads. Aqui eu consigo copiar o caminho inteiro, inclusive aqui está o download do DOSBox, ó, que eu fiz agora há pouco. Copiar. Então eu vou colocar aqui o caminho, mount, né? Mount C, o nome da letra, né, que eu quero, e o caminho no HD, C dois pontos. Então, arquivo salvar, ou Ctrl S, né, file save, e vou rodar o DOSBox. Pronto, agora a tela dele já está grande. Uma última opção do DOSBox, que pode ser feito tanto em Linux como em Windows, Mac, é o Alt Enter. O Alt Enter, ele vai fazer a tela inteira, né? Tá? Ou você configura lá no arquivo. Alt Enter é o full screen aqui, ó. Então, full screen, a primeira opção, ó, full screen false, eu posso pôr aqui true. Se eu der true, eu nem preciso me preocupar com o tamanho da janela, né? Quando eu abrir o DOSBox, ele já vai pegar a tela inteira do meu computador. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu volto em breve com mais dicas para vocês.